Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast, ao podcast do Dr. Fabrício Mateus. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e com foco no transtorno ansioso, no tratamento, em lidar com os sintomas de ansiedade. E aqui nesse perfil eu te auxilio para que você possa diminuir os sintomas de ansiedade dentro de até 6 semanas, de forma extremamente significativa. E antes de nós irmos diretamente ao tema, quero falar uma coisinha para vocês. Quem ainda não se inscreveu, vamos fazer uma aula fechada, na qual eu vou mostrar o passo a passo, o caminho, para que você possa efetivamente diminuir os sintomas de ansiedade dentro de até 6 semanas. Então, caso você queira participar, garantir a sua vaga, para quem está no Instagram, entra no último post que eu coloquei no perfil e digita lá nos comentários ansiedade. Se você está no YouTube, está no Facebook, só escrever ansiedade nos comentários ou entrar no link aí da página, do perfil, seja no YouTube, seja no Facebook, você vai ser redirecionado para fazer a sua inscrição. E de lá você vai entrar num grupo privado de WhatsApp, no qual nós vamos te dar todas as informações, para que você possa efetivamente estar conosco na quinta-feira que vem, dia 24 de agosto, 8 horas da noite. Tudo bem? Então, reforçando aí o convite para quem ainda não se inscreveu. Vamos lá. Primeiramente, vamos definir essa questão da ansiedade. Boa noite a todos, pessoal. Depois aí no final da live vou ler o nome de todo mundo, tá certo? Muito bom, já estou vendo várias pessoas aqui que estão participando com constância. Feliz em ver vocês. O tema de hoje, basicamente é aquela premissa de ansiedade é normal? Porque tem gente que acha. Tem gente que acha que ter sintomas ansiosos, sofrer com ansiedade é uma coisa comum. É uma coisa normal, que dá para levar a vida tranquilamente dessa forma. E, agora completando o tema, por que pensar dessa forma pode ser ruim para a sua saúde como um todo? Sim, então, se você era do clube ou ainda é do clube que pensa que ansiedade é normal, ter sintomas ansiosos é uma coisa tranquila, fique sabendo já de antemão. Isso é perigoso para a sua saúde. Porque basicamente você pode mascarar coisas que te fazem mal. Você pode ir tolerando sintomas enquanto eles estão brandos, enquanto eles estão moderados. E isso pode desencadear numa crise. Isso pode desencadear em sintomas exacerbados. Isso pode desencadear em você tendo problemas de relacionamento, que às vezes você não percebe a pessoa que você está se tornando. Tudo bem? Então, não é normal a ansiedade patológica. E aqui eu preciso diferenciar ansiedade, mecanismo de defesa, né? Ansiedade, friozinho na barriga, porque a ansiedade, ela também é uma palavra, tá certo? Então, vamos lá. Tem as pessoas que falam, porque eu tô ansioso para chegar a data do meu aniversário. Gente, isso daí é utilizado uma forma para exprimir uma emoção que a pessoa tá sentindo ali, ela mal espera por chegar, entendeu? Então, o que que acontece? Isso não é uma ansiedade patológica, não é uma ansiedade que faz mal para a saúde. Não, pô, ela tá esperando, ela está aguardando, tá certo? É diferente. Quando eu tô falando de ansiedade aqui com vocês, eu tô falando de sintomas. Tô falando da pessoa que ela não consegue se concentrar. Tô falando da pessoa que fica com a boca seca, com o peito acelerado, entendeu? Com falta de ar. Tô falando desse tipo de ansiedade. Da ansiedade que você percebe como algo que afeta a vida da pessoa. Esse tipo de ansiedade não é normal. Tudo bem? Essa é uma ansiedade que a gente chama de patológica, de transtorno ansioso. Que quando isso persiste na vida da pessoa, ou seja, dura um tempo elevado demais, ou os sintomas estão extremamente elevados, que a pessoa não consegue fazer mais nada, basicamente, nesses casos, é preciso haver algum tipo de abordagem, tá certo? Não dá para simplesmente ir levando. Não dá, porque, como eu disse, uma hora ou outra a corda estoura. E aí é crise, e aí puxa outros problemas de saúde, tá certo? Tem pessoa que sofre com pressão alta, tem pessoa que às vezes tem diabetes, aí a glicemia vai lá pro alto, ou tem hipoglicemia. Tem gente que tem outros problemas emocionais, então acaba alternando com quadros depressivos. Então, assim, pessoal,
tem que tomar cuidado. Tem que prestar atenção no seu organismo, prestar atenção na forma com que você está se portando diante da vida, como é que o seu organismo está reagindo, como é que o seu emocional responde aos estímulos recebidos do ambiente, das outras pessoas, tá certo? Porque tudo isso conta. A gente não tem como ficar separando as coisas na nossa vida em caixinhas, né? Ah, não, porque tem o trabalho, aí tem a família, aí tem o lazer. A gente fala para entendimento, tá certo? Então, quando eu falo aqui, é para entendimento. Mas quando nós vivemos, é tudo misturado, poxa. É tudo misturado. O dia, ele é corrido. Da mesma forma, é importante vocês terem em mente que quando existem sintomas ansiosos, eles podem se manifestar de forma física, eles podem se manifestar de forma mental, eles podem se manifestar de diversas maneiras, eles podem somatizar, pode sentir dores físicas, tá certo? Você pode ter falta de concentração, você pode ter uma reverberação disso para a forma com que você relaciona com as pessoas. Às vezes você fica menos atencioso, ou com uma falta de foco maior, mais disperso, não consegue prestar atenção nas conversas, tá certo? Então, todos esses são pontos de atenção. Então, não é normal você simplesmente conviver com ansiedade e achar que vai ficar tudo bem, porque isso pode se manifestar de forma negativa na sua saúde, nos seus relacionamentos, tá certo? Então, a ansiedade, ela é complexa quando você pega ela como um assunto médico, né, a ser abordado, a ser estudado, é algo que não é, não, todo mundo é igual. Todo mundo que tem ansiedade toma o mesmo remédio e acabou, resolvido. Não. Primeiro ponto que remédio, medicamento, é utilizado para a minoria dos casos, tá? Eu sei que tem muitos profissionais que, primeira vez que vê o paciente, já vai passar remédio. Na literatura mesmo, quando a gente começa a estudar, né, nos livros, nos artigos científicos, é preconizado para os casos brandos, moderados, entendeu? Que sejam feitas outras alternativas antes, tá? Então, analisar a vida e enxergar o que tem de errado. O que é que dá para melhorar? Entendeu? Esses dias, eu atendi uma paciente que estava com um quadro misto, havia ansiedade, tá certo? E aí, conversando, eu sempre gosto de aprofundar. O que eu percebi? Que a pessoa estava dormindo pouco. Era uma rotina tão exacerbada, havia trabalho, havia estudos, havia afazeres domésticos, compromissos com a família. E aí, quando ela ia ver, ia deitar, por exemplo, 1h30 da manhã, para levantar às 6, entendeu? Então não tem como você ter um estilo de vida saudável se você dorme pouco, ok? Então são coisas que são extremamente importantes. Eu gosto de uma tríade que é muito especial e que caso você consiga masterizar essas três coisas, que são senso comum, você vai entender que é coisa básica. Mas normalmente quem tem ansiedade está com alguma delas ou mais de uma delas desregulada, que é a parte da alimentação. Estou falando da parte física, tá, gente? Parte da alimentação, a parte da atividade física e a parte do sono. Essas três coisas, quando se referem ao nosso corpo, é a mesma coisa que você dá uma manutenção, sabe? Óbvio, nós não somos máquinas, tá? Mas quem dirige carro, quem tem carro, sabe que de tempos em tempos você precisa trocar o óleo, precisa alinhar e balancear, precisa fazer uma revisão. Por quê? Porque senão o carro ele começa a engasgar. Ele não começa a funcionar direito, ele apaga, tá certo? Então, a sua saúde física, você precisa dar a devida assistência para ela. Então, como é que tá o sono? Como é que tá a alimentação? Tá se movendo ou tá sedentário, sedentária? Entendeu? Tudo isso tem que ser colocado em análise, porque reflete no corpo, e a partir do momento em que seu corpo não está bem, também não fica bem o quê? A sua mentalidade, o seu emocional, tá certo? E óbvio, às vezes as coisas elas ficam é, entrelaçadas, porque, por exemplo, o sono. Sempre gosto de usar esse exemplo, porque o sono ele pode ser tanto o motivo quanto a manifestação. Então, o sono como motivo, basicamente a pessoa dorme pouco ou não dorme bem. Logo, ela desenvolve sintomas de ansiedade, porque ela acaba tendo essa propensão.
Da mesma forma, existe o oposto. O oposto, que é a pessoa que ela tem ansiedade e por ela ter ansiedade, ela não consegue dormir direito. Então, muitas pessoas que têm o sono prejudicado, ela se encontra em um desses dois espectros. E cada espectro, ele acaba tendo uma abordagem diferente. É óbvio que tende a ser mais confortável e não mais fácil, né? É diferente. Mas assim, mais ajustável, vou usar essa palavra. Para aquelas pessoas em que o sono causa ansiedade. Por quê? Porque basta a pessoa praticar uma higiene do sono, organizar melhor os horários, ver o que está tendo de estímulo antes de dormir e ir arrumando as coisas, né? E arrumando a casa, organizando a casa, entendeu? Que os sintomas da ansiedade eles tendem a melhorar. Agora, do contrário, se a pessoa está tendo um sono ruim, de pouca qualidade, de uma insônia, né? Insônia, a pessoa não dorme, por causa dos sintomas de ansiedade, então eu tenho que abordar os sintomas ansiosos de maneira global. Eu tenho que entender os gatilhos por trás daquele quadro ansioso do indivíduo que está sofrendo com insônia como manifestação, tá bom? Não sei se está ficando muito complexo para vocês, que às vezes eu vou para um lado, vou para o outro, mas é só para vocês entenderem. A ansiedade ela não é uma coisa, não é igual gripe, os sintomas de resfriado, né? Ah, tenho tosse, coriza, tenho febre, e é isso. Não, não é assim. Não é assim. A ansiedade você pode ter desde dor no ouvido, na coluna, mancha na pele, até mesmo os clássicos sintomas emocionais, né? As palpitações, os pensamentos, o desconforto emocional, entendeu? Então, por isso, é prudente que você não leve a ansiedade como algo normal. Não, não é, ok? É algo que precisa ter acompanhamento, é algo que precisa ser analisado, é algo que precisa, quer uma abordagem específica, tá certo? E se você já garantiu a sua vaga, vai participar, beleza? Nós vamos nos ver quinta que vem, às 8 da noite. Se você que ainda não fez a sua inscrição, faça. Eu vou fazer uma aula fechada, não vai ser aqui pelo Facebook, não vai ser pelo Instagram, tá bom? E na quinta que vem, no dia 24 de agosto de 2023, para quem está ouvindo ou assistindo isso antes, no caso aqui tem uma galera ao vivo comigo. Então é só fazer a inscrição, é gratuito, tá certo? E lá eu vou falar o caminho para que você possa diminuir de forma significativa os sintomas da sua ansiedade em até 6 semanas. Ah, Fabrício, por que 6 semanas? Porque 6 semanas é um ponto ótimo de equilíbrio para a gente ter um resultado bom. Eu não gosto daquela coisa, ah, vamos lá, vamos diminuir, vamos curar. Primeiro que ansiedade, eu não gosto desse termo curar, e eu já vi muita gente falando que cura ansiedade. Não, porque o que acontece? É uma coisa que ela entra em remissão. Pode até usar o termo curar, eu não gosto. Eu, como profissional médico, particularmente, eu não gosto, porque eu sei que muita gente acaba tendo recaídas, acaba tendo refratariedades. Boa parte resolve, passa a vida bem, certo? Mas a questão da cura para as mazelas emocionais é um termo que às vezes ele não cabe, entendeu? Porque diferente de um vírus ou de uma bactéria que você vai lá e você extirpa ele do seu organismo, cria anticorpos e resolve, e aí sim está curado, a ansiedade não é bem assim, entendeu? Por quê? Porque às vezes você está tudo bem com a sua vida, você está fazendo as coisas que diminuem os sintomas da sua ansiedade, mas aí de repente vem uma coisa muito forte, um baque muito grande. E qualquer pessoa, mesmo uma pessoa mais forte emocionalmente do mundo, ela pode estar propensa a uma queda momentânea, tá certo? Poxa, às vezes a pessoa perdeu alguém querido, às vezes a pessoa se acidentou, às vezes a pessoa foi demitida, teve um término de um relacionamento. Então, existem vários gatilhos que podem manifestar novamente ou piorar um quadro já vigente de ansiedade, tá certo? Então, eu não gosto e eu não utilizo o termo cura. E toma muito cuidado com quem faz isso, tá certo? Muito cuidado, porque eu já vi gente prometendo cura. Isso não é legal. Cria falsas esperanças nas pessoas, tá certo? Dá uma sensação de que existe algo milagroso. E, gente, não tem, tá certo? Não tem. É um processo. É um processo. E eu sou muito sincero com todo mundo que eu converso. Vocês sabem aqui.
Eu já tô vendo vários nomezinhos aqui que já vi em outras lives. Então você já tem consciência de como é que eu abordo esse assunto. Não é uma coisa que eu vou vir com sensacionalismo. Ah, vamos lá, resolvemos a sua vida em 24 horas. Toma aqui uma cápsula. Não. E novamente, cuidado com quem a gente promete isso. Muito cuidado. A ansiedade, ela precisa ser abordada de maneira múltipla. Ela precisa ter uma análise, não de um único ponto da tua vida, mas de tudo aquilo que você viveu, das coisas que servem como gatilho, das coisas que estão certas, das coisas que estão erradas, dos tratamentos que você já tentou ou não tentou, entendeu? Porque este conjunto, é o conjunto da obra que vai sim fazer uma diferença na sua vida para que de fato você consiga ter uma diminuição significativa dos sintomas de ansiedade. E aí sim você leve a sua vida da melhor forma. Que é aquilo que eu falo. É você conseguir ter vontade do próximo dia. É você ter uma ansiedade naquele termo que eu falei no início da live, que não é ansiedade patológica. É você, eu tô ansioso porque amanhã vai ser um bom dia. E não é um ansioso assim, estou mal. Eu tô ansioso porque o friozinho na barriga, gostoso. Entendeu? Então, é isso que eu quero. Não, poxa, eu não consigo dormir. Eu não tô bem, sabe? Isso não é bom. E assim, se você acaba simplesmente delegando, postergando tudo isso, terceirizando a saúde, no longo prazo, essa conta ela vai ficando mais cara. Porque aí você pode se encaixar nos quadros que são refratários, nos quadros que têm uma gravidade maior, nos quadros persistentes. E óbvio, todos esses quadros, eles têm a possibilidade de um acompanhamento, de um tratamento, mas o quanto antes você conseguir criar uma consciência, uma clareza sobre tudo aquilo e ter uma abordagem, melhor. E sabe qual é o melhor momento? Agora, gente. Agora, hoje. É você pegar uma única coisa, um único insight que nós temos aqui numa dessas lives. Várias lives, são, acho que nessa live de quarta-feira é a 16ª. Vocês entendem que eu estou há 16 semanas aqui. São 16 episódios, certo? Falando de temas sobre como diminuir os sintomas de ansiedade. Tudo bem? E o que é mais maravilhoso e mais gratificante para mim? Eu recebo inúmeros comentários, pessoal falando, Fabrício, eu apliquei aquilo que você falou. Fabrício, comecei um hobby, melhorou. Fabrício, voltei para fazer terapia. Isso é ótimo. Eu fico muito feliz, é muito gratificante, não só como médico, mas como pessoa, ver que esse trabalho que estamos fazendo aqui, em criar um conteúdo, em trazer uma informação de uma forma mais prática, uma forma menos técnica, né? Não vou ficar utilizando aqui termo, porque faz a anamnese, faz o exame clínico, não. Na linguagem de uma conversa mesmo, entendeu? E afinal nós estamos conversando, tá certo? Eu sei que você aí do outro lado, quando você para aqui, tira o seu tempo para prestar atenção, para acompanhar, você muitas vezes me enxerga como alguém próximo, porque de fato eu sou, eu acabo ficando. Às vezes eu decoro o nome do pessoal que participa, eu vejo a galera que às vezes estava tendo mais problema e começa a ter uma melhoria boa, entendeu? Então tudo isso é muito importante. É importante que a gente entenda. Sobre os efeitos negativos, sobre o estigma, porque existe um estigma. Esses dias estava conversando com Jefferson, vou falar o nome dele aqui. Jefferson é o cara que está nos bastidores, entendeu? Que ele acaba ajudando aqui com a grade de conteúdo, acaba trazendo coisas para vocês, tá certo? E ele falou para mim, Fabrício, evita usar termo que o pessoal não entende. Evita usar estigma, por exemplo. Aí eu falei, poxa, Jefferson, mas estigma, eu não sei. Eu não sei, para mim estigma é uma palavra muito clara, mas eu sei que para muita gente não é. Então, quando eu falo dos estigmas, né, da ansiedade, é no sentido de, às vezes, tem muita gente que olha para uma pessoa que sofre de ansiedade e ela acha que aquilo é frescura. E ela acha que a pessoa está inventando isso. Ela acha que a pessoa está fazendo isso para chamar atenção. E, cara, não é. Não é. E eu uso isso em termos educacionais, eu falo. Se você conhece alguém que acha que a ansiedade é frescura, que acha que a ansiedade é para chamar atenção, que acha que a ansiedade
não é nada, né, que não precisa de tratamento, manda meu perfil para essa pessoa. Fala, ó, vê os vídeos aí do Fabrício, que ele vai te explicar melhor. Ele vai te explicar melhor o que é a ansiedade e o que ela pode causar de ruim na vida de uma pessoa que não cuida, ok? Porque é um assunto de saúde, saúde pública, tá certo? E não sei se vocês estão percebendo, de uns anos para cá, cada vez mais, políticas públicas em geral estão voltando a atenção para problemas de cunho emocional. Eu sei que muito dos últimos anos, dos últimos tempos, o pessoal tem dado um grande foco na depressão. E é importantíssimo, porque a depressão, ela vem forte, sabe? Ela vem forte, principalmente nos brasileiros, acaba pegando. O brasileiro é um povo que trabalha muito, é um povo que sofre bastante, às vezes, né? Com questões familiares, com questões da rotina, tá certo? E isso aqui acontece. O que acontece? Acontece que o Brasil, na verdade, agora eu não lembro o dado exato, mas se não for o país mais ansioso do mundo, é um dos mais ansiosos do mundo. Você sabia disso? São cerca de 10%, mais ou menos 10% dos brasileiros que têm diagnóstico de algum transtorno ansioso. Isso dá mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Esses dias eu tava vendo aqui no perfil, no Instagram, a gente acabou de bater 10 mil seguidores. Lá no Facebook, acho que a gente tá com 60 mil, se não me engano. E mesmo se a gente pegar um recorte de pessoas, igual eu falei, tem mais de 20 milhões de pessoas. E eu já acho 10 mil, 60 mil, muita gente. É mais do que uma cidade, né? Uma cidade, às vezes, média. Só que 20 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Sofrendo com sintomas de ansiedade. São 20 milhões de pessoas que, às vezes, não dormem direito. 20 milhões de pessoas que estão tendo os relacionamentos afetados. 20 milhões de pessoas que ficam preocupadas, que não conseguem focar no momento presente, ok? E a minha missão aqui é pegar pelo menos uma parte dessas pessoas, e vocês estão tendo o privilégio de ser uma parte dessas pessoas, porque hoje com rede social é muito difícil o conteúdo chegar para todo mundo, é muito estímulo, né? Quando eu crio um conteúdo aqui, poxa, estão fazendo post de gatinho, né? De vídeo de engraçado. E é maravilhoso o vídeo engraçado. Eu gosto de ver vídeo de meme, isso e aquilo. Estão fazendo post do Neymar, que foi jogar no time árabe. Aí estão passando notícia. Então, assim, esse mesmo conteúdo, que às vezes não é um conteúdo legal, porque não é engraçado. Não tô aqui fazendo graça, entendeu? Não tô fazendo entretenimento, sabe? É um conteúdo que ele acaba sendo mais educacional. É um conteúdo que ele acaba sendo mais de direcionamento, tá certo? Mas eu sei que vai chegar para algumas pessoas e alguns de vocês que estão aí do outro lado vão entender. Vão entender, vão aprender, vão trazer melhorias para a própria vida e quando encontrarem alguém que está passando pela mesma coisa ou por algo que você já passou relativo ao sintoma de ansiedade, você vai saber auxiliar. Fala, ó, eu lembro de uma live que o Fabrício falou isso. Aí você manda lá, manda o conteúdo lá. Lembra que o Fabrício fez um Reels sobre esses sintomas que talvez você esteja sentindo, tá certo? E isso é maravilhoso. Esse poder da internet, do compartilhamento, sabe? Da comunidade, de entender que existem pessoas passando pelo mesmo que você. Eu sei que, olha que louco. Às vezes você achava que você era a única pessoa, o único homem, a única mulher que estava sofrendo com isso. De repente você está aqui na live, como eu já vi inúmeras vezes, você vê que tem alguém passando por algo similar. Você fala, caramba, eu não tô sozinho, eu não tô sozinha. Tem mais gente passando pelo mesmo que eu, entendeu? E aí, de repente, você começa a ver 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Você entende que você não está sozinho, que você não está sozinho. E eu falo isso porque, gente, eu mesmo, Fabrício, já tive sintomas de ansiedade. Sei que não é legal, não é nem um pouco legal, tá certo? Porque isso acaba refletindo nas outras áreas da nossa vida. Isso atrasa objetivos. Isso atrapalha o nosso rendimento. Ok? Então, a última coisa que eu quero aqui, na verdade, é o que eu não quero, tá? É que esse assunto seja normalizado no sentido de banalização. Não dá para banalizar. É um assunto de saúde. Um assunto médico. Um assunto que cabe aqui uma análise e uma abordagem
que tenha a devida importância, certo? E que isso reflita de fato na sua vida. Porque a ansiedade ela traz impacto na nossa saúde física, ela traz impacto na nossa saúde mental, tá? Se você conhece alguém que tem ansiedade também e tá penando, né? Porque a pessoa ou acha que é normal, ou tá simplesmente empurrando com a barriga, dá um direcionamento a essa pessoa. Manda um conteúdo, manda um vídeo, fornece ajuda, dá esse auxílio, porque às vezes é difícil, ok? Às vezes é muito difícil. Eu gosto até de usar aquela analogia da escuridão. Quando a gente está na escuridão, a gente não consegue ver nada. Basta alguém iluminar um pouquinho, que você consegue vislumbrar mais ou menos o caminho a ser seguido. E é isso que eu tento ser um pouco de luz para você que está aí do outro lado. E é o que eu quero que você seja também. Um pontinho de luz na vida de outras pessoas. Para que essas outras pessoas também possam ter algo o qual elas seguirem, né? Sabe a função do farol lá, o farol do mar, que os barcos, enfim, é mais ou menos isso. A gente não precisa saber exatamente onde nós temos que chegar no final do caminho. Precisa, às vezes, saber o próximo passo, certo? E o próximo passo, eu falo para vocês, participem do evento da quinta-feira que vem. O caminho para você diminuir a ansiedade até, né, até travei a língua aqui. O caminho para você diminuir de forma significativa os sintomas da ansiedade dentro de até 6 semanas. Vai ser quinta-feira que vem, no dia 24 de agosto, às 8 horas da noite, tá bom? Horário de Brasília. Eu sei que vários de vocês já são inscritos, já estão inscritas. Maravilha, é só comparecer. Mas quem ainda não se inscreveu, garanta a sua vaga, tá? Vou dar uma lida aqui nos comentários e dar uma boa noite pro pessoal. Boa noite, Neuci, Valéria, Fátima, Márcia, Dana. Vamos ver aqui quem mais. Elaine, Marlon, Socorro, Edileuza. Boa noite a todo mundo que está participando no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? Vamos ver aqui. Sintomas mais fortes já passei. Vivo blindada. Não é libertador. Realmente interfere nos exames clínicos. Sou prova viva disso. Aprendi a lidar, mas sei da constante vigilância. Relacionamentos aboli, não sei lidar mais. E assim prefiro um refúgio, paz interior. Bom, aqui é um relato. O que acontece? Realmente, interfere. Então, os sintomas de ansiedade, eles podem interferir nos seus exames clínicos, ok? Às vezes parece que você tem alguma coisa física, tem uma doença de pele, eu tenho uma dor, alguma coisa na coluna, e não, às vezes é ansiedade, tá bom? Então, interfere. Sobre os relacionamentos, eu sei que às vezes a gente se fecha por causa dos sintomas ansiosos, ok? Mas, gente, busquem sempre algo, com alguém que você tenha mais conforto, com alguém que você tenha mais liberdade, porque relacionamentos são importantes. Não estou falando que você precisa ser a pessoa mais social do mundo, a pessoa que está sorrindo para tudo e para todos, mas faça um esforço no sentido de buscar manter algum laço social. Pode ser com um parceiro, com uma parceira, com irmãos, com pais, com filhos, com colegas de trabalho, porque seres humanos, mesmo os introvertidos, eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sou uma pessoa introvertida, tá? Eu não sou a pessoa mais aberta do mundo, a pessoa que eu vou chegar nos lugares e conversar e falar. Tanto que se você me encontrar na rua, eu sou super quieto, certo? Eu sou quieto, eu sou na minha, tá bom? Eu tendo a ser mais conversador, tendo a falar mais, com que eu já tenho algum relacionamento, né? Com que eu já tenho algum conhecimento. Então, sobre isso, sobre essa questão de relacionar-se, é prudente que vocês mantenham atividades sociais, tá? Conversa, lazer em conjunto, alguma coisa. Porque, como eu disse, independente de você ser uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida, você precisa ter algum laço social. Você precisa ter algum tipo de comunicação com outras pessoas, com outra pessoa, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Eu tento equilibrar mesmo com o remédio. Tem dia que eu não consigo ter um sono revigorante. Tem dia que tenho vontade de pegar a estrada e ir caminhando. Domingo eu não consegui dormir um pouco antes da meia-noite. Peguei aulas gravadas, fiz 3. Tomei um banho, fui dormir porque enquanto faço exercícios,
Ensina a respiração profunda e tirar essa agitação, ansiedade, porque é a chave do impulso da vida, ter equilíbrio. Ó, muito obrigado pelo comentário, tá? E é isso, gente. Às vezes tem conteúdo gravado também, certo? Às vezes é um reelzinho rápido aí que a gente já fez, né? Eu procuro abordar vários assuntos. Porque, como eu disse, a ansiedade, pelo fato dela se manifestar de diversas formas, ela pode ter forma física, ela pode ter aquela forma que é mais por dentro, né? Que aparentemente quem olha acha que tá tudo certo, mas por dentro a pessoa tá explodindo, né? De tensão. Então, para cada uma dessas formas, nós temos abordagens diferentes. Inclusive, é importante você entender sobre os conteúdos para que você possa identificar, tá? Principalmente gatilhos, principalmente situações as quais podem ser evitadas. Então, por exemplo, existem gatilhos que a gente não precisa passar, ok? Eu não preciso, por exemplo, me expor a uma situação desnecessariamente que eu sei que vai me deixar ansioso ou que tem mais propensão a me causar ansiedade, tá? E ó, vamos fazer uma diferença, vamos fazer uma ressalva. Não tô falando aqui para que você deve se isolar. Ah, não, tudo me causa ansiedade, logo eu me isolo do mundo. Não, não é essa a mensagem que eu quero te passar. Mas, por exemplo, poxa, se eu não lido bem com ambientes que possuem muitas pessoas, aquilo me deixa aflito, me deixa ansioso. Por que cargas d'água eu propositalmente vou me expor a isso? Ah, eu vou num show, um show apertado, né? Que não é nem um show com mesa. Eu vou num show que tem milhares de pessoas e eu vou lá porque, enfim. Às vezes não, né? Às vezes vai num barzinho, num restaurante, num lugar mais tranquilo, entendeu? Ou se você quer ir muito num show, porque é sua banda favorita, seu cantor favorito, isso, aquilo, procura fazer as coisas de forma gradativa. Vai antes num evento com menos pessoas, aí um pouquinho mais de gente, entendeu? Porque se você vai muito do 0 a 100, pode ser que dê alguma coisa de errado aí no meio do caminho, entendeu? Então, sempre quando você quiser enfrentar um desafio, quando você quiser enfrentar um gatilho, eu vou dar mais um exemplo meu. Quem não sabe, eu desmaiava com sangue. Isso, sou um médico que desmaiava ao ver sangue. E no começo da faculdade, teve uma atividade que, sabe aquelas fitinhas para medir o diabetes, que você fura o dedo? Tava eu e alguns colegas, e aí a professora falou: ah, quem aí pode servir de cobaia, né, pra gente, que a gente tá bem no começo da faculdade, que eu vou ensinar como que faz pra medir o diabetes, a glicemia, entendeu? Aí a pessoa, ah, Fabrício, não sei o que lá, e eu fui, falei, ah, não, vamos medir aí, professor. Aí dei meu dedo, ela picou com a agulha, e aí saiu uma gotinha de sangue, uma só, e eu fiquei olhando para aquela gota. Eu olhei pra gota, olhei pra professora, e olha o mais louco, eu já sabia, né, que eu tinha essa propensão a desmaiar. Isso aqui, na minha cabeça eu pensei, cara, é uma gota de sangue. Não vou ter problema com isso, né? Porque geralmente são grandes quantidades de sangue, mas é uma gota, não tem problema. Só que eu olhei para aquela gota, começou a dar aqueles escotomas, né? Sabe aquelas nuvens meio escurecidas? Eu falei, professor, eu vou desmaiar. Aí eu só sentei na maca, deitei e desmaiei. Com uma gotinha de sangue, gente. É, realmente, né? Realmente. Por isso que eu não virei cirurgião. Por isso que eu não fui mexer com a área de cirurgia. E isso aconteceu em mais alguns episódios durante a faculdade. Mas qual que é o exemplo que eu quero dar relativo à ansiedade para vocês? É a dessensibilização. Então, aquela uma gota de sangue foi importante porque eu encarei aquilo de forma consciente. Eu sabia que eu tinha problemas com sangue. E no decorrer da faculdade, eu fui encarando maiores quantidades de exposição. Aí eu passei a entrar em cirurgias, às vezes eu tinha algum desconforto, entendeu? Mas sempre com o professor, com alguém ali auxiliando. E chegou um momento em que eu estava no pronto-socorro, chegava paciente ali, né? Às vezes acidentado, né? Cortes, coisas menores, e eu fazia a sutura, eu conseguia fazer o curativo ali, eu conseguia fazer esse primeiro atendimento, e chegava bastante sangue e não tinha mais problema. Entendeu? Não tinha mais problema. Mas você entende que lá atrás eu desmaiei com uma gota de sangue. E olha que maluco isso, né? Uma pessoa que antes desmaiou com uma gota de sangue, hoje consegue lidar com quantidades imensas de sangue. Mas mesmo assim, não é minha opção. Mas foi um caminho que eu decidi trilhar no sentido de me dessensibilizar. Tá? E às vezes, você que tem algum gatilho para ansiedade, você pode tomar uma atitude parecida. Como que funciona a dessensibilização, Fabrício?
Basicamente, você identificar algum gatilho. Isso funciona muito para fobias. Fobias específicas. Fobia, tenho medo de palhaço, tenho medo de barata, tenho medo de cachorro. Aos poucos, você se expor. Então, por exemplo, a pessoa ela tem trauma de cachorro. Ela foi mordida por um cachorro na infância, desenvolveu um trauma e ela não consegue. Pode ser o menor cachorrinho do mundo, que aquilo gera um quadro, uma crise nela. Né? Ela vê um vira-latinha caramelo, ela fica ansiosa. Às vezes você pode fazer o quê? Pegar e no Google abrir a imagem do cachorro e olhar para aquela imagem por alguns momentos. Aí depois você assiste vídeo, entendeu? E aí depois você passa na frente de uma casa de um vizinho que você sabe que tem um cachorrinho mais manso e só olha para ele. E quando você vai ver, aquilo vai diminuindo, aquilo vai se dessensibilizando. Isso vale para quantidade de pessoas, né? Como eu disse, fobia social, tá certo? Isso vale para situações às quais você tem medo, sei lá, falar em público, entendeu? Então, existem várias coisas na nossa vida que elas podem sim ser um gatilho no exato momento, mas que caso você consiga abordar aquilo de determinada maneira, se expor de forma gradativa, você vai ficando blindado, você vai ficando dessensibilizado em relação àquilo. E aquilo não mais te causa os sintomas de ansiedade. Tá certo? Esse é um insight legal. Tá bom, gente? Eu falo isso porque eu já fiz isso para várias coisas. Para várias coisas. Não foi só com a questão de desmaiar com sangue. Outra. Vocês acham que era confortável para mim, né? Chegar aqui, abrir uma câmera e falar. Com pessoas, sabendo que tem pessoas aí do outro lado. Sabe como que eu fazia? Lá no início. Faz bastante tempo. Inclusive, na época eu não falava sobre ansiedade. Eu tinha um outro perfil que eu falava sobre fadiga. Era um assunto que eu estava estudando bastante na época. Eu falava sobre fadiga crônica. Então, eu gravava os vídeos para mim mesmo. E eu mesmo assistia os meus vídeos. Então, não tinha ninguém ali do outro lado. Mas eu assistia. Era um conteúdo que eu estava gravando. Tá certo? E sério, se eu for pegar aqueles vídeos daquela época e colocar lado a lado com eu falando aqui com vocês agora, nem compara. Né? Nem compara. Não tem nem como. Totalmente travado. Tinha vergonha de mim mesmo. Entendeu? Então, essa questão da dessensibilização é muito importante. Vamos lá. Queria ter um médico como você. Obrigado. Vamos ver aqui. Fiquei feliz. O oftalmologista disse que estava com catarata, mas fui em outro que levou quase uma hora de consulta. Analisou meus olhos, não tenho nada. Cara, isso é bom, né? Quando você acha que tem uma coisa e na verdade não tem. Acontece, certo? Acontece. Às vezes podem existir diagnósticos falsos positivos, tá certo? Então, muitas vezes você vai precisar passar em mais de um profissional, precisar fazer mais de um exame, tá? Para várias coisas. Olha aqui, fiquei assim depois de uma cirurgia de emergência. Pois é, Dana falou isso. Às vezes tem um ponto que você consegue identificar, tá? De sintomas de ansiedade, um antes e um depois. E é uma das abordagens que eu faço. Para quem. Porque assim, nós não nascemos ansiosos, entendeu? A gente não nasce ansioso. Então, nós tendemos, ao longo da vida, em algum momento, a desenvolver sintomas de ansiedade, certo? Então, se você consegue identificar esse momento, é melhor, tá certo? É melhor porque pode haver uma abordagem mais específica. Então, poxa, é uma cirurgia que eu passei. Por que essa cirurgia foi necessária? Por que ela desencadeou isso em mim? Foi uma perda de alguém querido. Como eu lidei com aquela perda? Como ela ocorreu? Entendeu? Quando você passa a ter pelo menos uma clareza, isso por si só já ajuda. Ajuda bastante, porque tem um caminho a ser seguido, né? Tem algo que aponta, tá bom? Tive que terminar meu relacionamento, pois só de estar perto dele já senti os sintomas de ansiedade. Agora faz 3 semanas que estou conseguindo lidar sem remédios e fazendo o que o doutor ensina. Maravilha, maravilha. Às vezes pode ser. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar de relacionamento, né? Mas sim, existem casos que, dependendo da pessoa com a qual você se relaciona, as pessoas às quais você convive, essas pessoas, elas podem servir de gatilho. A forma com que elas agem, a forma com que elas te tratam, entendeu?
Então, isso também é algo a ser prestado atenção. As pessoas com as quais você está convivendo, se relacionando, são pessoas que te colocam para baixo, são pessoas que não fazem questão de você, são pessoas que, enfim, te diminuem ou que acham que o que você sente é frescura. Se for, assim, eu sempre gosto de tentar uma abordagem conciliadora primeiro. Conversa, entendeu? Porque geralmente as pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas importam. Então, às vezes são pessoas que a gente ama, pessoas que a gente vai conviver. Então conversa, fala, ó, eu quero esclarecer algumas coisas. Quero falar de forma séria, tá? Se mesmo depois de tudo isso ainda não resolver, aí você busca outros caminhos. Mas o caminho do meio é sempre importante lidar com ele primeiro, tá bom? É, agora só para reforçar, gente. Quem tá chegando por agora, a gente já tá caminhando para o final da live. Falei aí um panorama geral sobre o porquê a ansiedade como um transtorno não é algo normal e sim, ela acaba sendo ruim para sua saúde se você leva isso com normalidade, tá bom? E vamos ter um evento semana que vem, quinta-feira, dia 24 de agosto, às 8 horas da noite, horário de Brasília. O caminho para você diminuir de forma significativa os sintomas da ansiedade. Vai ser um evento fechado, 100% online, 100% gratuito. Vamos interagir lá, tá bom? Vamos conversar bastante. E lá eu vou mostrar o passo a passo, tá? Inscrição é gratuita. Quem ainda não fez, garanta sua vaga e vá participar do grupo privado lá do WhatsApp, porque lá eu e minha equipe a gente está comunicando melhor para preparar vocês para esse momento que vai ser muito especial, beleza? No mais, até a próxima. Próxima live na segunda-feira, tá? Segunda-feira vamos ter nossa live normal aqui, YouTube, Facebook, Instagram, simultaneamente. E vejo vocês lá. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.